Alô, comunidade do ICL! Começa agora o ICL Urgente do dia 26 de agosto de 2026. A gente chega sempre às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. E a gente também saúda a todos e todas que nos acompanham depois no material offline que fica aí durante a noite. O nosso público também acompanha o ICL Urgente como esse resumo do dia. Eu peço para você deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever no canal. A gente vai trazer informação, análise e também atualização dos fatos com a Laura Couto, que já está posicionada ali na redação do ICL. Tudo bom, Laura? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde para você e para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo pelos nossos canais no YouTube, nossos canais parceiros. Como sempre, quero convidar todo mundo que está nos assistindo ao vivo para participar da nossa enquete no YouTube. A enquete de hoje é a seguinte, gente, olha só, já está na tela, mas também já está rolando ali no chat. Por que Eduardo Bolsonaro segue causando? E as opções são: tem inveja do irmão Flávio, ele tem ciúmes da Michelle e ele quer a atenção do pai Jair. Então você tem que entrar lá no YouTube e votar na opção que você concorda mais. Depois, no final, a gente vai trazer aqui o resultado, né, Rodrigo? Antes de passar a bola para você, também quero pedir para os nossos espectadores comentarem aqui no chat de onde eles estão assistindo o programa. A gente adora ver depois, né, o pessoal comentando de vários lugares do Brasil e do mundo. Aliás, fez muito sucesso também como é que chama? O time-lapse que você deixou aí nas redes sociais, Laura, mostrando os bastidores do ICL Urgente. Muito legal. Essa nossa enquete de hoje é o combo completo do Freud, né? Por que o Eduardo Bolsonaro causa tanto problema? Causando, né? Assim, por que ele causa tanto? Porque ele tem inveja do irmão, porque ele tem ciúme da madrasta Michelle, ou porque ele quer mais atenção do pai Jair? Tem que dividir a atenção com o irmão mais velho, que foi o preferido para ser o candidato a presidente. Então, é o combo completo, a gente já vai trazer. O Eduardo Bolsonaro continua provocando confusão e isso tem reflexos, claro, na política, né? Ou é da política que vem a causa para tudo isso? Uma mistura, né, de política com disputas aí familiares. Não é notícia repetida, né? Mas a gente tem que trazer. É uma nova briga na família Bolsonaro. Dessa vez, a treta envolve o candidato à presidência, Flávio, e o irmão, o deputado caçado e foragido, escondido nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Flávio, candidato, voltou a pedir ao irmão que reduza os ataques, que reduza os ataques públicos aos próprios aliados durante a campanha eleitoral. Em outras palavras, o 01 que está aí na tela pediu para o Eduardo: meu irmão, dá para calar a boca um pouquinho? É mais ou menos isso, como se fosse uma briga de família na mesa ali na hora do almoço. A notícia é um bastidor que foi apurado pela reportagem do jornal O Globo. A Laura tem mais detalhes sobre mais esse pedido do Flávio para, pelo amor de Deus, Eduardo, vamos parar de briga, parar de causar confusão. O que foi dessa vez, Laura? Rodrigo, essa fala aí do Flávio, esse pedido do Flávio tá parecendo aquele meme dizendo que o Eduardo Calado, ele é um poeta, né? E aí essa conversa entre os dois irmãos Bolsonaro aconteceu por telefone, já que o Eduardo tá nos Estados Unidos desde o ano passado. A ligação partiu do Flávio e aconteceu depois de o Eduardo compartilhar no último domingo um vídeo que continha críticas à candidatura da Michelle Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. Esse post foi feito pelo influenciador bolsonarista Alan dos Santos, que dizia preferir outros candidatos no lugar da ex-primeira-dama Michelle. E a manifestação do Eduardo, claro, não pegou bem com a Michelle, com os aliados dela, e também não pegou bem no QG do Flávio, que está tentando a todo custo aí fazer colar essa reaproximação do enteado com a madrasta. O Flávio e o Eduardo, eles foram procurados, mas eles não comentaram sobre o assunto. Rodrigo. Pois é, chama atenção, né, Laura? Porque teve aquele vídeo, o primeiro vídeo da Michelle, depois o Flávio evitou responder, aí depois ele grava pedindo, de certa maneira, desculpas pelo que pode ter feito com a Michelle. Na verdade, o que ele tinha feito era passar o trator sobre a Michelle, inclusive no episódio do Ceará, né, na aliança com o Ciro Gomes. A Michelle fingiu que aceitou as desculpas, gravou vídeo aí ao lado do Flávio, mas esse episódio agora mostra que não estão cicatrizadas, né? As causas que levaram a esse problema continuam lá. Quem parece realmente mais incomodado é o Eduardo. Ou então o Flávio também está incomodado, mas como tem uma candidatura pela frente, ele tem que tocar adiante, fingindo que não há problema. Eles fizeram então uma paz, sabe como é que é? Paz armada. Os dois
continuam com a mão assim no revólver, mas resolveram, não vão atirar um no outro por enquanto. É forte o que aconteceu. Não é a primeira vez que o Flávio faz um pedido como esse para o Eduardo. O tema, inclusive, foi tratado numa conversa presencial entre os dois durante a viagem que o Flávio Bolsonaro fez aos Estados Unidos. Ao que parece, naquele episódio, o Eduardo tinha ouvido o pedido de Flávio, mas agora, como explicou aí a Laura, ele reposta um vídeo com críticas do Alan dos Santos. Então você tem lá no entorno do Eduardo uma turma da pesada, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e outros, que ficam o tempo todo fustigando. Eles fustigam, atacam a Michele, atacam o Nicolas Ferreira, porque eles atacam todos aqueles que eles percebem que podem significar disputa de poder interno na extrema-direita, né? Eduardo Bolsonaro, em vez de atacar aliados, hoje o 03 publicou uma fake news nas redes sociais. Então ele deixou de lado o ataque aos aliados depois do pedido do irmão, mas hoje ele causou confusão de novo, publicando uma fake news. No que seria o primeiro ato de Flávio em Maceió, que deu início à campanha do Flávio no Nordeste. O Eduardo comentou assim, olha, bati o olho e achei que era o pai, mas é o Flávio Bolsonaro mesmo, que venha 2026. Está aqui no telão a postagem, né? Bati o olho e achei que era o pai, mas é o Flávio Bolsonaro. Só que não, gente. Ele bateu o olho, achou que era o pai, mas é o Flávio Bolsonaro? Acontece que não. Acontece que é uma postagem de 2024 em Pernambuco, um ato liderado pelo Jair Bolsonaro. Então, o Eduardo está postando vídeo antigo de ato de Jair Bolsonaro, como se fosse do Flávio. Claro, o Jair arrastava mais gente para a rua, mesmo no Nordeste, onde o Jair tinha e tem dificuldades. Mas ele arrastava mais gente. Para não parecer que estava vazio, o Eduardo posta um vídeo antigo. E aí o Globo foi lá buscar e viu, não, esse vídeo aqui é de 2024. Então, o Eduardo, quando não está atacando a Michele, está postando coisa errada. Mas é para fazer confusão mesmo, né? Eles apostam geralmente nesta confusão aí. A verdade é que o Flávio Bolsonaro está com dificuldade mesmo para montar palanques no Nordeste e isso preocupa bastante o QG da campanha. Como se sabe, a região é historicamente conhecida por dar elevado apoio a Lula, ao presidente Lula nas eleições. A viagem de Flávio agora pelo Nordeste começou com Alagoas, o estado do vice, do candidato a vice Alfredo Gaspar. Acontece que poucos aliados apareceram nas carreatas, ali no palanque, em Alagoas. Por exemplo, o candidato ao governo, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, nem apareceu do lado do Flávio, né? Não deu as caras. Arthur Lira, candidato ao Senado, esse aí é o JHC, esse aqui é o Arthur Lira, você conhece. O Arthur Lira, esse aí marcou presença só num evento à noite, de forma discreta. Na campanha de rua, o Lira preferiu não dar as caras, porque sabe que aparecer ao lado do Flávio, no Nordeste, é perder voto. Porque o Nordeste vota no Lula. Então quem é da direita no Nordeste, finge que apoia, mas não apoia, ou diz que apoia, mas não aparece em fotografia. É uma maneira de poupar, de se poupar na campanha. Outros estados do Nordeste, além de Alagoas, têm tirado o sono da campanha de Flávio. A Laura traz aqui um resumo destas histórias ali. O Flávio Bolsonaro com dificuldades no Nordeste, né, Laura? Rodrigo, na Bahia, o candidato da oposição ao governo é o ACM Neto, do União Brasil. Acontece que ele resolveu apoiar o Ronaldo Caiado, do PSD, para a presidência, aí, pelo menos no primeiro turno. No Ceará, o Partido Liberal fechou aliança com o Ciro Gomes, do PSDB, mas não é recíproco, né? O Ciro já indicou aí que ele não pretende se associar diretamente à imagem do Flávio. O Maranhão é outro ponto de preocupação da campanha do Partido Liberal, porque o estado não tem palanque nenhum consolidado para a candidatura do Flávio e o Lula aparece com ampla vantagem nas pesquisas. E para fechar aí, em Pernambuco, a Raquel Lira, que é a candidata à reeleição do governo pelo PSD, ela é o principal nome apoiado pela direita no estado. Mas a Raquel também já sinalizou que vai apoiar o Lula, que lidera também nas pesquisas de intenção de voto. Em Pernambuco, o Lula tem apoio dos dois principais candidatos, né, Laura? O João Campos, do PSB, está com o Lula. A Raquel Lira, que é do PSD de dado, também está com o Lula, apesar de ser de um partido e de uma aliança que tem gente de direita. No palanque da Raquel Lira tem muita gente de direita, mas ela, oficialmente,
faz campanha para o Lula e prefere não aparecer ao lado do Flávio Bolsonaro em Pernambuco, que é o estado natal do Lula, né? A Laura citou aí o Ciro. O Ciro foi um motivo de briga da Michelle com o Flávio. O Ciro não está apoiando o Flávio, apesar do Flávio apoiar o Ciro. Então é uma relação abusiva? É uma relação abusiva? Um acha que está namorando e o outro não assume? Bom, hoje, inclusive, nós temos essa manchete aí. O Ciro Gomes, que teoricamente seria o aliado do Flávio Bolsonaro no Ceará, olha a declaração dele. Ele disse que o Renan Santos, do MBL, é um jovem de talento e é interessante para os eleitores mais jovens. Deu a entender que pode votar ou apoiar o Renan. O Ciro está que nem biruta de aeroporto, que não é novidade nenhuma, né? O Ciro indo para um lado, voltando para o outro. Esse aí é o Renan, que aliás vai estar hoje à noite na bateria de entrevistas lá do Jornal Nacional. Já passaram por lá o Zema, o Caiado, que ontem foi esquisitíssimo. O Zema também, né? E o Renan. Só gente estranha em festa esquisita, ou gente esquisita em festa estranha. E o Ciro tá aí, ó, namorando politicamente com o Renan Santos. Diz que é um jovem interessante. Ciro, meu Deus do céu, o Brizola deve estar remoendo, se virando no túmulo, porque durante anos e anos o Ciro foi o representante de um novo trabalhismo do PDT. O Brizola não ia aceitar jamais esta guinada. Mas o Ciro até saiu do PDT, né? Foi mais um partido que ele usou e depois cuspiu fora. E está agora em outra já. Esse aí é o Ciro Gomes tentando se eleger governador no Ceará. Bom, o fato é que essas brigas intermináveis na família Bolsonaro estão preocupando sim os aliados na cúpula bolsonarista. A gente citou a briga aí no começo, né? Briga, ou então o Flávio preocupado, ô Eduardo, fica quieto, cala a boca, irmão, né? Brigas, brigas e mais brigas. Os conflitos costumam terminar até com pedidos públicos de desculpas, mas vão deixando cicatrizes e arestas. Veja, a Michelle não está fazendo campanha para valer. E precisaria. O Flávio precisaria muito do empenho dela para conquistar o voto das mulheres. A avaliação de que esse desgaste incessante pode afetar outras candidaturas também do Partido Liberal nas eleições. A Laura também traz para a gente um resumo, um mapa, né, dessa preocupação do PL por causa das brigas sucessivas. Laura. Sim, essas brigas aí da família Bolsonaro podem afetar disputas locais, principalmente no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Ceará, além de, claro, a própria disputa presidencial. Então, começando aí por Santa Catarina, o Flávio cobrou publicamente a deputada estadual Ana Campanholo por ter se recusado a gravar um vídeo pedindo votos para o Carlos Bolsonaro. Acontece que a Ana Campanholo, ela é muito popular no estado e super amiga da outra candidata ao Senado, a Carol Dittoni, que por sua vez é amiga de quem? Da Michelle Bolsonaro. A própria Michelle batalhou, como a gente comentou aqui no Estélio Urgente várias vezes, ela batalhou pela candidatura da Carol Dittoni e chegou a declarar publicamente que apoiaria a amiga, mesmo se ela tivesse em outra legenda que não o Partido Liberal. Já no Ceará, é a velha história da briga que tem como pivô o Ciro Gomes, candidato ao governo do estado pelo PSDB, com apoio do PL, mas sem apoio da Michelle. Só que a crise de agora é que o candidato do Partido Liberal ao Senado, que é o Alcides Fernandes, ele compõe, né, o palanque do Ciro, o Alcides, ele está em 4º lugar nas pesquisas para o Senado no Ceará, Rodrigo. E aí no DF, a briga é a dessa semana que a gente acabou de comentar. A Michelle lidera a pesquisa ao Senado, mas foi alvo de ataques do próprio enteado Eduardo, que insinuou não apoiar a candidatura da própria madrasta. Esse Alcides Fernandes que você citou aí, Laura, é pai daquele André Fernandes, exato, que ficou famoso, né, nas redes por ensinar depilação das partes íntimas. Esse é o pai, pelo jeito, não educou muito bem o filho, mas quer ser candidato ao Senado e está aí, em 4º lugar, pelo PL, ao lado do Ciro, só que está amargando aí dificuldades na campanha para o Senado no Ceará. O Partido Liberal está fazendo de tudo para barrar o avanço da PEC, que vai acabar com a escala 6x1. Você está acompanhando, o ICL está acompanhando isso muito de perto também. Ontem o Omar Aziz, que é o relator do caso, veio aqui, disse que vai colocar em votação lá a PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Acontece que, mesmo depois do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, liberar o tema para votação, o Flávio e o partido dele fizeram uma articulação para tentar mudar o texto, enrolar, atrasar a votação e impedir que isso ocorra antes das eleições.
Laura, atualiza para a gente como é que está a batalha do fim da 6x1, Laura. A estratégia do Partido Liberal foi encher a PEC de emendas. Então, na noite de ontem, os senadores da legenda apresentaram 5 alterações à proposta, 2 de autoria do parlamentar Hermes Clã, que, para quem não sabe, ele era suplente do Jorge Seife, agora é titular, e outras 3 apresentadas pelo Isalci Lucas, os 2 são do Partido Liberal. E qual que é o objetivo? É manter o limite de 44 horas semanais, mas permitir a contratação por horas trabalhadas e fazer, por fim, aí, tudo isso com base no velho conto do vigário, que é de negociar com o patrão, né, Rodrigo? Mesmo assim, vale dizer que o relator da PEC no Senado, que é o parlamentar Omar Aziz, que ele é aliado do governo, ele disse aqui para o ICL Notícias que pretende manter o texto aprovado pela Câmara, mesmo se alguns parlamentares aí tentarem apresentar emendas à PEC. Já apresentaram, né? Então a estratégia, Laura, como você trouxe aí, alguns parlamentares do PL que apresentam emendas, com isso vão tentar desfigurar o texto, né? Vão alongar o debate. Se houver alterações profundas na proposta de emenda constitucional, ela teria que voltar para a Câmara, porque é assim que funciona, né? Veio da Câmara, foi para o Senado. Se o Senado aprova exatamente como está, segue para sanção e começa a valer. Se o Senado muda muito, tem que voltar para a Câmara. É assim que funciona mesmo. Então, a tática do PL não é dizer abertamente que é contra o fim da escala 6x1, porque é muito impopular isso na véspera do voto, na véspera da urna. Mas eles vão enrolando, enchendo de emendas e tentam adiar a aprovação, jogar lá para frente para atrapalhar o Lula. Na verdade, estão atrapalhando o povo brasileiro e é um aperitivo do que seria um governo do Flávio Bolsonaro. Na economia, é a volta do negócio do Paulo Guedes, é acabar com aposentadoria, tirar direito de trabalhador e não deixar aprovar nada que favoreça os trabalhadores. É um aperitivo esse debate sobre a 6x1 e é muito didático assim para as pessoas entenderem o que está em jogo. Lula versus Flávio Bolsonaro é defesa da democracia, mas é também do lado do Lula defesa dos direitos trabalhistas e sociais. E do lado do Flávio, só pensar nos ricos e nos empresários. É o que está em jogo agora nesse debate da 6x1. Bom, o presidente Lula continua na ofensiva para tentar aprovar essa PEC que acaba com a escala 6x1 e que dá 2 dias de folga para todos os trabalhadores brasileiros, porque no setor de serviços isso não acontece, farmácia, supermercado, restaurante, etc., bar, não tem direito. Nas fábricas tem direito. O setor industrial hoje emprega muito menos do que o setor de serviços e comércio. E é no serviço e no comércio que o povo não tem 2 dias de folga, só tem 1. Então o Lula se reuniu hoje com Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, está aí na tela, e com o presidente da Câmara, o Hugo Mota, para um almoço no Palácio da Alvorada, para justamente negociar como é que vai se dar o andamento dessas votações. A Laura traz mais detalhes, é o Lula articulando politicamente pelo fim da escala 6x1 e por outros temas também, né, Laura? Sim, Rodrigo, o Lula, o Alcolumbre e o Mota, eles participaram de uma coletiva depois do almoço, a gente estava mostrando aí imagens da coletiva, e eles deram detalhes desse encontro. Os 3 firmaram um acordo para a instalação de uma comissão mista que vai analisar a medida provisória que acaba com a famosa taxa das buzinhas, que é aquele imposto de importação de 20% sobre compras internacionais e que é uma medida que não é muito popular, né, Rodrigo, essa taxa das buzinhas. O acordo entre o Lula, o Mota e o Alcolumbre também estabelece que o colegiado seja instalado rapidamente para, claro, aproveitar o esforço concentrado do Congresso que vai começar na semana que vem e que vai durar só a próxima semana mesmo. O Lula disse que ficou muito feliz com essa decisão dos presidentes das 2 casas e, além disso, o Alcolumbre disse que a CCJ do Senado vai analisar na próxima semana as PECs que tratam do fim da escala 6x1 e da segurança pública, mas ele não garantiu que os textos vão ser levados ao plenário do Senado já na semana que vem, nesses últimos dias aí de votação, antes do primeiro turno das eleições. A gente, inclusive, separou um trecho da fala do Alcolumbre. Vamos conferir. Senador Omar Aziz, relator da PEC do fim da escala 6x1, tem a compreensão da importância da matéria, me disse que já está construindo um relatório para ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a matéria está tramitando dentro dos ditames adequados do regimento e da Constituição brasileira. E o senador Otto, mesmo na ausência do esforço concentrado, que será na semana que vem, 31, 1, 2, 3 e 4, mas que 3, 2 e 4 serão os dias de deliberação, já está tratando de acelerar o seu relatório com a sua compreensão, conversando com os colegas senadores, porque eu recebo informação todos os dias do relator,
e avançando muito na apresentação do seu relatório. Isso é muito bom, porque a matéria está tramitando adequadamente a partir da solicitação feita pelo senhor presidente Lula. Nas redes sociais, e essa imagem é de agora há pouco, tá? Então é o ICL atualizando o seu dia no noticiário, agora há pouquinho, depois do almoço, o Lula lá com os dois. O presidente Lula, nas redes sociais, já tinha adiantado os temas da conversa com o Alcolumbre e o Mota e ressaltou a importância desse encontro ocorrido nesta quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha na postagem do Lula, que se pronunciou através das redes sociais. Acho que nós temos aqui para colocar na tela isso mesmo. Hoje é um dia importante para o nosso futuro. Ele ainda postou antes da reunião, né? Vou me reunir, né, para tratar com a urgência que o povo precisa de 4 assuntos. Aí ele cita ali qual foi a pauta da reunião. O fim da escala 6x1, da taxa das blusinhas, a PEC da segurança e o marco legal dos minerais críticos, as terras raras. O Brasil está pronto para dar esses passos, diz o presidente Lula. O presidente também recebeu o advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma conversa. Os dois trataram principalmente de minerais críticos e de questões relacionadas às bets. Além de Messias, outros ministros de Lula estavam presentes na reunião, então foi um dia intenso no Palácio da Alvorada. Pela manhã, reunião com Messias e ministros e na hora do almoço com Hugo Mota e o Alcolumbre. A conversa com o Messias, que aparece aí na foto, acontece no momento em que volta o debate sobre uma nova indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Você lembra que o Messias foi rejeitado pelo Senado por 42 votos a 34, um evento que estremeceu bastante a relação de Lula com o Alcolumbre, porque o Alcolumbre é que barrou o Messias, e só agora é que a relação está voltando ao normal. Então pode estar no pacote também dessa reaproximação Lula-Alcolumbre, pode estar no pacote reapresentar o nome do Messias, agora com garantias de que ele seja aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Vamos virar a página aqui da campanha eleitoral e vamos para o caso Master. O governador Tarcísio de Freitas saiu hoje em defesa de Flávio Bolsonaro no caso Dark Horse. Ao ser questionado pela imprensa sobre o assunto numa agenda de campanha, o governador paulista disse o seguinte, abre aspas, acho que tem muita gente aí que precisa dar esclarecimentos. Você vê os escândalos de corrupção assolando o governo federal. Não quer falar de escândalo do Flávio. Na antessala do presidente, envolvendo o Marcola, envolvendo o próprio filho do presidente. Acho que eles devem dar explicação. Eu acho que o Flávio já deu as explicações. Se nenhum fato novo aparecer, eu acho que está tudo esclarecido. Falou o Tarcísio, usando a mesma tática do Flávio, que nos últimos dias foi finalmente questionado pela imprensa, e aí disse, mas e o PT, hein? Mas e o Lula, hein? E o filho do Lula? E não explica o dinheiro, 61 milhões, que o banqueiro bandido Daniel Vorcaro entregou para a família Jair Bolsonaro. E o Tarcísio usa a mesma tática. Não, o Flávio não tem nada que explicar, quem tem que explicar é o Lula. Mas, gente, Tarcísio, você está achando que todo mundo é tonto, Tarcísio? Não. Quem mexeu com o dinheiro do Master foi a família Bolsonaro, seus amigos. Mas é impressionante. Eles vão tocando a vida assim. Devem ter pesquisa, né, mostrando que quando perguntar sobre Master, responde assim, e o Lula, hein? E aí já cola com a turma deles e já resolve o problema para eles. O preocupante é que o próprio governador de São Paulo acha que o Flávio não tem mais o que dizer sobre esse caso, sendo que a produtora do filme, a Carina Gama, que mora em São Paulo, é investigada pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de fraudar licitações. Inclusive, a Laura tem atualizações sobre essa parte do caso Master. Laura, por favor. Rodrigo, vem novidade por aí, porque olha só, segundo uma apuração da Bela Megali do jornal O Globo, a produtora do Dark Horse, que é a Carina Gama, ela disse a interlocutores que vai colaborar com as investigações da PF sobre o filme. Inclusive, ela afirmou a pessoas próximas que vai entregar todo o material solicitado pelas autoridades até sexta-feira. Então, pode ser que na semana que vem a gente tenha mais atualizações sobre todo esse caso aí do Dark Horse. Vale lembrar que nessa semana o ministro do STF, Flávio Dino, atendeu a um pedido da Polícia Federal para acessar dados da investigação da Polícia Civil de São Paulo. O órgão estadual realizou buscas e apreensões nas empresas e também em endereços residenciais da Carina Gama, Rodrigo. Pois é, quem sabe daqui a pouco a gente tenha mais detalhes sobre esse caso, mas nesse meio tempo a gente já se contenta com alguns detalhes que vão aparecendo. Olha só, uma perícia contratada pela produtora Go Up Entertainment, porque a Carina é dona de uma empresa que é a Go Up, que prestou serviços para o filme, né?
Essa perícia mostra que os gastos do filme nos Estados Unidos foram mais que o dobro do que foi gasto aqui no Brasil. Aqui foram aproximadamente 21 milhões nas gravações. E nos Estados Unidos, 54 milhões, o que dá em reais 70 milhões. Né? Até mais do que os 61 milhões que o Vorcaro teria enviado para o filme. O documento foi anexado nos autos da investigação criminal que estava sendo conduzida pela Polícia Civil de São Paulo. Tudo isso, o Flávio Dino e não o André Mendonça, presta atenção, o Flávio Dino mandou recolher esse material e mandar para Brasília. A gente vai ter novidade, não pelo André Mendonça, mas pelo Flávio Dino, provavelmente, porque o André Mendonça resolveu esconder e o Flávio Dino está querendo levantar o tapete e mostrar o que tem debaixo desse tapete aí. Chuva de delações ainda na área criminal e política. O ex-dono da REAG Investimento, João Carlos Mansur, entregou uma proposta de delação premiada para a PGR. Ele foi alvo de várias operações no caso Master. A REAG era um fundo de investimentos que trabalhava para o Master. Ele é suspeito de lavar dinheiro do crime organizado e do banco do Daniel Vorcaro. E está fazendo delação premiada, presta atenção nisso. Alto empresário. O Mansur não chegou a ser preso, ele está respondendo em liberdade, teve os bens bloqueados, a delação dele está na fase de ajustes finais antes da assinatura. As informações são de Natália Portinari, do site UOL, e a Laura traz um resumo para a gente dessa história. Importante essa delação, hein, Laura? Sim, o João Carlos Mansur, ele deve pagar 40 milhões de reais em multas, o que é equivalente aí ao que ele recebeu da REAG enquanto ele estava operando. E a proposta de delação conta com 17 anexos detalhando suspeitas de crimes financeiros. O foco é no Daniel Vorcaro, com quem o Mansur tentou fazer uma delação conjunta quando os dois ainda eram clientes do advogado José Luiz de Oliveira, o Juca. E aí agora entrando nos detalhes do acordo, o Mansur, ele diz que a REAG atuava com o Master desde 2019, quando o Vorcaro assumiu o controle do banco. Segundo o Mansur, os fundos da REAG foram usados para desviar dinheiro do Master, com laranjas como beneficiários e também o uso de estruturas offshore. O Mansur também detalhou negociações que ele fez diretamente com o Vorcaro, Rodrigo. Importante. Falando em Vorcaro, Laura, o depoimento do dono do Banco Master foi remarcado para amanhã, quinta-feira. A oitiva deveria acontecer às 10 horas da manhã, vai acontecer, na verdade, às 10 horas da manhã, e realizada por videoconferência, o Vorcaro será ouvido diretamente da Papudinha, em Brasília, onde está preso desde o dia 25 de junho. Agora vamos para o noticiário internacional. Uma avalanche atingiu a fronteira do Nepal com a região do Tibete, na China. Você deve ter visto as imagens, um desastre impressionante que deixou até agora 160 mortos, e também centenas de desaparecidos. Não é bem uma inundação, né? É uma avalanche, vem descendo lama, resto de árvore, pedra. As imagens são assustadoras. Essa onda de lama, a gente tem as imagens aí, desce o vale, destruindo pontes, engolindo casas, carros, um posto de controle. Aqui a gente tem a imagem de um helicóptero, um dos prédios que parou em pé ainda, que conseguiu resistir, ficou cercado por lama por todos os lados, e aí o helicóptero do exército do Nepal vem até ali, bem pertinho, e consegue resgatar esse menino que está aqui sem camisa, no alto do prédio, e é levado. Mas as imagens mais fortes são as imagens, essas aí, olha, a avalanche vem, arrasta a ponte, arrasta as casas que estão ali na beira desse rio, que fica ali bem na fronteira, né? E também arrasta, derruba um prédio grande, que é o prédio da fronteira da China, faz o controle de aduana, né, o controle de fronteira ali entre a China e o Nepal. Olha isso, gente. Né? As pessoas correndo, algumas conseguem escapar e depois a lama vai arrastando o carro, vai arrastando as pessoas que não conseguiram correr e destruindo os carros, as casas e principalmente tirando vidas humanas. Aí a ponte já foi, ó, a ponte já caiu. A gente vai atualizar depois com mais informações ao longo do N2. Pessoal, o N2 vem aí já. Eu queria agradecer aqui a Laura. Obrigado mais uma vez, Laura. Valeu, Rodrigo. Antes de me despedir, tem o resultado da nossa enquete, né? No começo do programa, a gente perguntou ali na enquete do YouTube por que o Eduardo Bolsonaro continua causando depois de tantos escândalos que ele já se envolveu, né? E aí o resultado foi um pouco acirrado dessa vez, mas a opção com mais votos foi que ele tem inveja do irmão Flávio Bolsonaro, Rodrigo. Pode ser inveja mesmo do irmão, pode ser isso. Laura, obrigado. Amanhã estamos de volta com o ICL Urgente. Eu queria aqui deixar mais um aviso para você. Todo ano eleitoral tem muita turbulência no mercado
e o Eduardo Moreira vai trazer aqui dicas e orientações para você não se perder no meio desta confusão. A aula Investir é para Todos, quinta-feira amanhã, 8 horas da noite. Você se inscreve através do link iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, ou através do QR Code que está aqui. Investir é para Todos, você coloca o seu e-mail, a nossa equipe te avisa amanhã e você acompanha as orientações, as dicas, as orientações do Eduardo Moreira. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, eu também estarei por lá. Valeu, gente! Você já reparou quem são os verdadeiros donos das maiores revistas e portais de economia do Brasil? As grandes corretoras e bancos controlam os principais veículos de notícia financeira do país. A pergunta que fica é: será que a informação é realmente isenta? No dia 27 de agosto, às 8 horas, você é o nosso convidado para uma aula especial com o Eduardo Moreira. Um espaço 100% independente feito para te alertar sobre esses conflitos de interesse e ensinar você a analisar o mercado protegendo suas finanças por conta própria. Chega de depender de palpites ou de interesses de terceiros para cuidar do seu patrimônio. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo. As boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, and a sharing of dignity, as I said. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.